pessoal, todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina de assistência ao paciente em situação de urgência e emergência. Eu sou o professor enfermeiro João Lucas e hoje a gente vai dar início, né, ao nosso primeiro módulo. E nós vamos trabalhar no contexto da introdução da assistência à urgência, né? Como que a gente entende o que é essa disciplina? Um primeiro conceito que eu considero de fundamental importância para que todo profissional tenha conhecimento é a diferenciação do que é urgência para o que é emergência. Então, bora lá. Conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina 1451 de 95, ele define, então, urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, urgência e emergência conforme o Conselho Federal de Medicina. Para melhorar, para ficar mais fácil o nosso entendimento, toda vez que colocar aí em qualquer site de pesquisa, Google, por exemplo, nós vamos ter uma nota muito comum que traz o seguinte: a emergência acontece quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco até mesmo de morte. Já na urgência, é quando há uma situação crítica, com ocorrência de grande perigo e que pode se tornar uma emergência caso não seja devidamente atendida. Então, pessoal, é importante entender que emergência é algo eminente, agora, eu preciso resolver este problema. Enquanto urgência é algo que tem que ser atendido o mais breve possível. Porém, ela pode, então, se tornar uma emergência a todo momento. Então, uma emergência tem que ser atendida em ato, enquanto a urgência pode se tornar uma emergência. Porém, a gente tem um tempo hábil aí para resolver com ela. Tá bom? Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça intensa. Essa dor de cabeça, ela pode ser potencializada e pode ter um outro fundo, né? Então, a dor de cabeça, em certo momento, ela pode ser uma urgência. O problema é, se for um aneurisma, por exemplo, rompeu o aneurisma, ela deixa de ser uma urgência e passa a ser uma emergência. Eu tenho dois casos distintos, né? Eu tenho uma fratura de clavícula e eu tenho uma fratura de membro inferior com um osso exposto, por exemplo. Qual das duas é urgência e qual das duas é uma emergência? A fratura de clavícula tem que ser tratada? Tem. O problema é que a fratura exposta ela tem que ser tratada o mais breve possível, pois pode ter uma contaminação. Então, a gente tem uma diferenciação muito grande do que seria uma urgência para o que é uma emergência. Saltando sempre, toda urgência pode se tornar, então, uma emergência. Tá bom? Então, o profissional que entende, então, o que é uma urgência e o que é uma emergência, ele parte, então, para a prática emergencial, onde ele vai conhecer o seu cliente, seu paciente. Ele tem que entender que esse cliente, esse paciente, ele está ali no momento de frustração. Ele está sentindo o quê? Ele está sentindo medo. Ele tem medo de perder a sua vida, ele tem medo de ficar com alguma sequela, ele tem medo de não conseguir sair daquela situação. Ele está num contexto de solidão, porque você está ali para ajudar, mas ele não entende, ele não te vê ainda como um salvador, ele tem as suas dúvidas, então ele tem um pretexto que está sozinho naquele momento. Ele está angustiado, ele entra em desespero porque ele quer o socorro mais breve possível. Ele está em sofrimento. Isso provoca nesse paciente uma profunda tristeza. Então, todo esse contexto do nosso paciente, que está num ambiente, numa situação de urgência e emergência, ele precisa ser tratado como foco da ação. Ele precisa ser considerado, entendido, que ele está apurado. Então, ele precisa que nós, profissionais de saúde, interagimos o mais rápido possível e que a gente consiga transmitir o máximo de confiança a esse paciente. E além do nosso paciente, a gente também tem uma família que o cerca. Essa família que muitas vezes pode até atrapalhar a nossa atuação, ela pode interferir em alguns procedimentos, ela é de fundamental importância muitas vezes para que nos auxilie a entender o que aconteceu.
E além do paciente que está ali sofrendo aquele momento, a sua família também está angustiada. Então, neste momento, a família se torna também um paciente. Então, a gente precisa, além de cuidar do nosso paciente, ofertar a essa família um conforto, uma palavra, uma orientação. Então, dentro da urgência e emergência, como é uma coisa que aconteceu que não se esperava, o profissional tem que ter a sensibilidade de auxiliar tanto o nosso paciente quanto a essa família, tá bom? E continuando esse processo, a área de urgência e emergência, ela é uma área que a gente tem várias dimensões para poder entender melhor ela. Ela é uma área que tem um acesso restrito, porque o paciente, para ser atendido na urgência e emergência, ele tem que estar numa situação que se enquadre em tal, né? Cada caso vai se diferenciar. Eu não consigo atender o paciente de hoje igual ao paciente de ontem. Cada caso vai ter uma complexidade, vai ter uma diferenciação. Então, cada caso é um caso. Cada caso vai se alternar conforme a sua gravidade. O paciente pode estar bem a certo momento e, de repente, evoluir para uma gravidade maior. Então, a gente tem que estar atento, porque cada caso vai ter uma gravidade diferenciada. Nós temos na urgência, muitas vezes, uns recursos humanos, não só humanos, mas os recursos materiais muito escassos, o que acaba que a gente tem que inventar, se inovar, renovar a cada dia. E tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem. Nem sempre a gente vai ter à nossa disposição os recursos que a gente realmente precisaria naquele momento. Então, temos que aprender a adaptar e a trabalhar com o recurso que está colocado sobre a nossa disposição. Lembrar sempre que a gente tem uma deficiência muito grande de recursos humanos. Apesar de ter profissionais, ainda a demanda é muito maior. O que acontece? Nós temos uma deficiência de recursos, de capacidade profissional. Além dessa deficiência de quantidade, nós temos uma deficiência muito evidente que é na condição profissional. O que seria isso? O profissional que realmente está capacitado, que consegue exercer aquela condição na urgência e emergência com excelência. É claro que muitas vezes ele não está ali porque gosta daquela área, porque isso já aconteceu, mas acaba que nesse momento esse companheiro, esse colega nosso de trabalho, ele tende a prejudicar muito mais uma cena do que auxiliar. Então é importante para que nós profissionais que estamos na área de urgência entendamos que é de suma importância não só gostar, mas entender que uma hora ou outra você vai estar dentro de uma situação de urgência e emergência. Para isso, há necessidade de conhecimento. O nosso quadro, né, de usuário é excessivo. Principalmente quando você está no sistema de saúde, nós temos um quadro de usuários além do suporte, o que gera, então, uma sobrecarga de trabalho. Se eu não tenho excelência na qualidade de serviço prestada, consequentemente, eu vou ter um sucateamento aí das condições de trabalho. Então, eu vou trabalhar muito, muitas vezes não vou ganhar o que eu acho que eu mereço e, consequentemente, eu vou acabar prestando um serviço de maior qualidade. Mas cabe a nós profissionais proporcionar o atendimento de maior qualidade, né, que está ao nosso alcance. O paciente, ele não tem, como eu posso explicar, não tem a culpa do que está acontecendo. Então, se a gente está ali prestando um atendimento que seja de qualidade, pois o nosso paciente merece esse atendimento. Então, mas qual é o perfil desse profissional? Como que ele deve agir, né? O profissional que trabalha com urgência e emergência, ele não pode chegar numa cena, num impacto e virar a cara, eu não quero ver. Não, eu quero ver o que está acontecendo, como está acontecendo, como aconteceu isso. O perfil de um profissional que trabalha com urgência e emergência é um profissional interessado, um profissional que não quer nenhuma dificuldade, pelo contrário, ele quer encontrar o caminho correto para atingir o paciente, né? Então, um profissional que trabalha com urgência e emergência, ele tem que entender que ele tem a necessidade de alcançar o seu objeto. E para que isso aconteça, nós temos um que a gente chama de níveis de competência, que seria o quê? Nós temos a competência mínima, que é aquela que todo profissional, toda escola ensina para a gente, na escola de enfermagem, digamos assim. Eu saio dessa escola entendendo quais são as competências mínimas, qual que é o mínimo que eu preciso saber. Daí parte aquela informação que todo profissional tem que estar capacitado a atuar em situações de urgência e emergência. Só que
apesar da competência mínima, eu posso tornar essa competência em específica. Eu consigo me qualificar, me especificar naquela área. Então, eu consigo me tornar um profissional especialista, capacitado em atuar em situações de urgência e emergência. É importante ressaltar que quando eu me capacito, eu delimito a minha área. Então, eu vou atuar praticamente, vou interagir muito mais na área de urgência e emergência. E quando eu entendo muito mais da minha área, eu começo a entender também que é o seguinte, eu tenho limitações. Até quando vai a minha área? Até onde eu posso chegar com aquele paciente? É importante ressaltar que ninguém trabalha sozinho. Então, nós temos outros profissionais que compõem a nossa equipe. Então, quando a gente tem outros profissionais, eu vou chegar até um ponto, eu percebi que aquele ponto é o meu limite, eu vou chamar o meu colega, o meu outro profissional, para que ele possa dar continuidade naquele atendimento. Respeitar muito bem essa linha demarcada, pessoal, porque isso é embasado em códigos de ética, em conselhos profissionais, então a gente tem que saber até onde vai a nossa área. Lembrando da nossa área, das nossas limitações, lembrar também que a gente trabalha com um público específico, então a gente tem uma área muito bem delimitada, tá certo? Continuando, esse profissional vai ter funções, né? Funções que partem desde a assistência direta, onde eu vou lidar diretamente com o meu paciente, vou prestar ali a minha assistência de enfermagem, claro, no âmbito da urgência e emergência. Porém, para que isso aconteça, eu tenho que fazer um planejamento. Nada acontece por acaso. Então, eu não posso chegar lá e achar que eu vou fazer acontecer do nada. Tudo tem que ser planejado. Desde uma técnica básica, como por exemplo, uma punção venosa. Para que eu consiga fazer uma punção, eu tenho que escolher o material, orientar o paciente, escolher o local do acesso, eu vou ter que garrotear o paciente, higienizar, realizar a punção. Não dá para começar um procedimento de trás para frente ou pulando alguma etapa. Então, todo procedimento exige planejamento. E na assistência de urgência e emergência, o planejamento é fundamental para que a gente consiga alcançar um objetivo do nosso paciente. Tá certo? Temos que fazer também uma educação continuada, seja aquela educação em que você vai prestar o conhecimento, você vai capacitar a sua equipe, desde aquela que você se presta ao conhecimento. Ou seja, eu vou me capacitar, eu vou continuar conhecendo dia após dia, eu vou continuar estudando. Não tem como achar que o mundo vai parar naquele primeiro conhecimento seu. Não pode, tá? Então, a capacitação tem que ser contínua, a educação tem que ser continuada. Então, um profissional que quer trabalhar com enfermagem na área de urgência e emergência, ele tem que entender que ele tem que criar um perfil. E esse perfil ele é bem específico. Ele começa com alguns pontos, como é o caso da liderança. É um líder nato, ele sabe liderar. Lembrando muito bem a vocês que liderança e chefia são coisas distintas, né? O líder está junto, ele busca contigo, ele auxilia a equipe, ele puxa junto com a equipe. Enquanto o chefe é aquele que só quer direcionar, mandar, não é isso que a gente precisa num profissional na urgência e emergência. Só num profissional que conheça a capacidade, saiba falar, saiba como falar isso para a sua equipe. Então, nós temos que ter também uma comunicação. Uma comunicação efetiva é de fundamental importância. Nós temos alguns termos aí na urgência e emergência, como comunicação de alça fechada ou comunicação em cadeia, é onde uma comunicação ela é falada, ela é projetada e o receptor ele entende completamente essa fala, essa comunicação. Então, eu falo, ele recebe e entende. Então, existe então aí uma comunicação completa, onde não pode acontecer falhas, pois se eu falho na minha comunicação, eu coloco em risco ou agravo aí o estado de uma condição de vida ou sobrevida do meu paciente. Lembrar sempre que em urgência e emergência, o trabalho de equipe é fundamental, ou seja, não podemos trabalhar sozinhos, precisamos sempre, né, um do outro. Então, trabalhar sempre com a equipe, fazendo com que a equipe trabalhe em prol da melhoria do nosso paciente. Manter-se sempre atualizado, o que eu falei antes, estudar. Cada dia sai um protocolo novo, cada dia a gente evolui um pouco mais. Então, para que isso aconteça, o profissional tem que acompanhar essa evolução. A agilidade. Ressalto que rapidez, velocidade não tem nada a ver com capacidade de ser ágil. Ou seja,
A agilidade é necessária, você tem que executar o seu procedimento o mais breve possível, porém, contudo, você tem que executar com a maior qualidade possível. Então, tem que ser ágil, contudo, com a maior qualidade. Não adianta fazer um serviço rápido, sendo que esse serviço ficou mal feito. Então, na urgência e emergência, o serviço mal feito pode acarretar, por exemplo, uma maior possibilidade de evolução desse paciente, uma sequela ou até mesmo um óbito. Então, nós temos que entender que ser rápido e não garantir a qualidade do serviço não tem função nenhuma. Tem que ser ágil? Sim, tem que ser ágil, porém prestando um serviço de excelência. E a capacidade, eu falo muito isso, você pode até conhecer determinado assunto, você tem a capacidade de executar aquilo, você consegue conhecer muito bem o que você está falando, você consegue conhecer muito bem a técnica que vai ser empregada naquele momento. Então, um profissional que trabalha com urgência e emergência, ele tem que ser capaz, ele tem que estar capacitado, ele tem que ter a capacidade para executar. Ter capacidade nem sempre implica em que você pode fazer algumas coisas. Eu falei disso um pouco atrás também. Tem áreas que não pertencem à enfermagem, então a gente tem que entender que a gente tem que auxiliar o colega, informar o colega que tem que ser feito e não pode invadir outras áreas, né? É claro que sempre mantendo em vertente aí a nossa capacidade de execução de qualquer tipo de procedimento. Então, pessoal, para a gente entender melhor, trabalho em equipe, cara no estudo, estudar sempre bastante, ser ágil, porém com a qualidade prestada, vocês vão se tornar excelentes profissionais que vão prestar aí a assistência ao paciente em situação de urgência e emergência, tá certo? Normalmente, a urgência e emergência tem dois locais distintos a ser aplicados. Em ambiente extra-hospitalar, que seria aí o que diz de fora do hospital, serviços como o SAMU, Corpo de Bombeiro, ou algumas ambulâncias sanitárias que trabalham nessas ocorrências, tudo que está fora do hospital. E ambiente intra-hospitalar, que seriam os pronto-socorros, o ambiente que é a UTI, o ambiente que encontra-se dentro da unidade hospitalar. Então, são as duas áreas que mais empregam, digamos assim, as áreas de urgência e emergência. Lembrando sempre, a humanização do atendimento deve ser constante. Humanizar é preciso e é necessário. Não se pode se tornar, né, um profissional eu falo com a carcaça, né, que o profissional vai lá e executa e parece que não tem mais ali o coração, né? Então é importante que você seja um profissional, mas seja um profissional de qualidade, dignos, humanos, por gentileza, tá certo? Então é isso, pessoal, a gente finaliza hoje essa introdução à disciplina de assistência ao paciente de urgência e emergência. A gente se encontra no próximo módulo. Um abraço.